Uma extensão interessante, né, é o uso do BVP com regiões de diferentes preferências. A ideia é aplicar distorções no ambiente para fazer o robô privilegiar algumas regiões no lugar de outras. Né? Então seria isso, como adicionar restrições durante o planejamento de caminhos. Essas restrições podem vir de características do ambiente, por exemplo, aqui tu tem terrenos que são mais fáceis de o robô trafegar do que outros, ou, por exemplo, pode-se tirar preferências de inclinação do ambiente, por exemplo, terrenos com grande inclinação o robô pode derrapar e terrenos planos não. Inclusive esse foi um dos trabalhos que a gente fez bem recente esse ano, de exploração com preferências, no caso para terrenos irregulares. Né? Então, a ideia é essa, é distorcer o campo potencial de alguma forma para fazer com que o robô privilegie algumas regiões. É importante lembrar que usar preferências não é equivalente a marcar regiões como obstáculos, como condições de contorno que devem ser evitadas. Por quê? Porque obstáculos certamente o robô não vai poder passar por cima, né? Mas regiões de baixa preferência ainda são navegáveis. Elas só não vão ser privilegiadas. Tá? Na hora da escolha, se existem regiões com uma preferência melhor, elas vão ser escolhidas. Mas se não tiver, o robô obrigatoriamente precisa passar por uma região de baixa preferência. Ok? Então essa é a principal diferença. Aqui um exemplo, né, com o planejador BVP tradicional, né, campos potenciais harmônicos. O robô aqui sempre vai se afastar de obstáculos, então ele vai para o centro do ambiente, né, para evitar colisões. A gente viu que nem sempre isso é interessante. Né? Às vezes a gente pode querer desviar o robô, por exemplo, daqui do centro do ambiente. Como fazer isso? Adicionando uma distorção naquela região. Uma forma de gerar uma distorção é adicionando um termo extra, que nesse caso é dependente de um parâmetro epsilon e desse vetor v. Né? Se a gente for considerar essa equação em uma dimensão, né, esse gradiente vira uma derivada, o vetor vira só um valor, né, é um valor constante, que é um vetor constante, então isso aqui, esse epsilon(x), vira uma constante lambda. Né? Se lambda a gente variar, se a gente tunar esse valor, né? Se o lambda for zero, esse termo morre e vira o BVP tradicional, vira o campo potencial harmônico. Com lambda diferente de zero, para cima ou para baixo, o que ele faz é aplicar uma distorção no caimento do campo potencial. Então, se eu não tivesse esse termo, o caimento seria linear. O caimento do campo potencial é linear, né, por tudo que eu já falei na outra aula lá de campos potenciais, que a segunda derivada tem que ser zero, ou seja, né, essa curva do caimento tem que ser uma reta. No momento que adiciona isso, não. E aí, se for negativo, por exemplo, ele vai ter um caimento mais rápido. Se for positivo, caimento mais lento. Ok? E isso muda se o potencial estiver subindo, né, ou descendo. Então, essas são as condições do campo potencial, variando o valor de lambda. Lambda zero mantém o potencial harmônico, senão puxa o potencial para um lado ou para o outro. Né? Mexe no caimento do potencial ou no crescimento do potencial. Ok? Então aqui, né, só uma explicação. Se esse termo, né, lambda vezes
lambda vezes a derivada for maior que zero, aí a curva do potencial se torna côncava, se não convexa, né? E aí a derivada depende se o caimento, né, se o potencial está caindo ou subindo, né? E aí isso muda a curva. Em 1D, dado que o lambda, em 1D não, aqui em qualquer, né, qualquer dimensão, lambda a gente definiu que é o epsilon v. Se a gente diz que o v é a direção do gradiente, então em 1D sim, o v ou é positivo ou é negativo, e isso depende, né, do gradiente. Então a gente está pegando o v como o sinal desse gradiente, substituindo então epsilon por essa epsilon, v por essa função e o gradiente, que é, né, o que está sendo multiplicado, a equação vira isso aqui, né? Vira epsilon vezes o módulo do gradiente. Então, no final das contas, o único parâmetro que importa aqui é o epsilon. Tá? E aí o epsilon vai definir a convexidade com cavidade do potencial. Então, epsilon vai ser o parâmetro que define a preferência de uma região. Então, aqui exemplos, né, de uma região com epsilon positivo, epsilon negativo. O que acontece com o caimento? E aqui, na direita, aqui onde eu estou com o mouse, são 3 regiões. A primeira e a terceira com epsilon zero, ou seja, aqui a equação é a de Laplace comum, então o campo potencial aqui é harmônico, aqui também. Notem que aqui né, a curvatura não existe, é uma reta, aqui também. Mas no meio tem uma região com preferência diferente, uma região de alta preferência. Aqui a curva é diferente de uma reta, né? Então aqui tem uma concavidade e ela acaba afetando, né, a reta nas regiões vizinhas, né? Porque a condição de contorno a gente só tem nas extremidades, 0 aqui e 1 aqui, mas para, né, o potencial manter uma continuidade, se eu mudo a concavidade aqui do meio, eu acabo mudando as retas nas outras regiões. No caso 2D, o Vzinho, que lá tinha sido definido como o sinal, né, o sinal do gradiente, que era ou positivo ou negativo, aqui vai ser um vetor na direção do gradiente, porque o gradiente aqui pode ter, né, uma direção em qualquer variação possível de x, y. Só que a gente vai definir que esse Vzinho é um vetor unitário na direção do gradiente. Ou seja, pega o gradiente, divide pelo módulo dele, é um vetor unitário na direção dele. Ok? Então, o que acontece? Por exemplo, se a gente pega um ambiente 2D, aqui tem o objetivo, as paredes são obstáculos, e coloca, né, um parâmetro de preferência diferente em cada um desses 3 ambientes. Né? Se eu não tenho preferência nenhuma, o caimento do campo potencial harmônico vai ser algo assim. Agora, se eu coloco uma preferência, por exemplo, positiva, o potencial baixo se estende mais por todo o ambiente. Se eu coloco uma preferência negativa, o potencial alto se estende. Então, com esse parâmetro, colocando regiões com essas preferências, a gente vai acabar mudando, né, o caimento do potencial, e aí cabe, né, a quem for usar escolher como que vai querer o caimento. Pode ser usado, por exemplo, para tratar o problema de achatamento, né, achatamento do campo potencial. Aqui, por exemplo, é um ambiente com vários obstáculos, com um objetivo num canto, e se a gente for olhar aqui no meio, o caimento é
é rápido nesse ponto e depois praticamente o potencial é uniforme. A variação é muito pequena aqui. Por quê? Porque tem muitos obstáculos, muitas condições de contorno com potencial alto no resto do mapa e só um lugar aqui com potencial baixo, né? Então a influência desse potencial no resto do mapa é muito pequena, o campo potencial é muito alto. Em teoria, vai existir uma diferença de potencial, na prática, essa diferença é tão pequena que a representação numérica do valor não tem diferença, né? Já está acima do limite da precisão, por exemplo, de um float, que é usado para representar esse valor de potencial. Então aqui nesse canto onde eu estou com o mouse, que é esse canto aqui, e aqui também, não tem mais gradiente. Se o robô for colocado em uma dessas regiões, não tem diferença de potencial e ele não vai conseguir ir para nenhum lugar. Se a gente coloca alguma região de forma inteligente, com uma preferência diferente, que é o caso aqui, foi colocada uma região de alta preferência aqui, isso muda o caimento do potencial, então esse objetivo acaba sendo puxado, vamos dizer assim, né? O potencial dele acaba sendo puxado mais para o meio do ambiente, e aí agora a diferença de potencial pelo menos existe em todo o mapa, como é possível ver por esses caminhos. Então, usar preferências é bastante interessante para contornar esse problema, né, de achatamento do campo potencial. Um dos problemas da equação conforme ela foi definida é que nem sempre o robô vai evitar de passar por uma região de baixa preferência, por exemplo. E isso vem da forma que a equação se definiu. Então, se a gente volta na equação, tem aqui que V é um vetor unitário na direção do gradiente do potencial harmônico, e esse é o gradiente naquele momento, né, o gradiente atual. Então, esse produto pode ser reescrito como o módulo do gradiente vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, né, entre o gradiente atual e o gradiente do potencial harmônico. Se a gente olha aqui nesse exemplo, aqui em tons de cinza, onde branco é 1, preto é 0, tem o valor, né, daquele cosseno, dado pela diferença de ângulo, né, entre os dois gradientes. É possível ver que aqui para os cantos, né, o cosseno vai se aproximando de 0. Isso significa que aquele termo é nulo e basicamente o potencial é o potencial harmônico. Então ele não vai desviar. No meio ele desvia bastante porque tem uma grande, né, influência. Quanto mais se afasta, menor a influência. E isso vem da forma que foi definida a equação. Então, num segundo momento, se decidiu modificar a equação e eliminar esse termo de cosseno. Então a nova equação era, né, o Laplaciano igual epsilon vezes o módulo do gradiente. O módulo do gradiente, né, seria computado pegando as componentes em x e y, né, eleva ao quadrado as duas, soma, faz a raiz. Mas é possível aproximar, de acordo aqui com essa inequação, aproximar o módulo como algo que é a soma das componentes em x e y, né? E foi isso que foi feito nesse segundo momento. Então a nova equação com preferências é o potencial harmônico, né, o Laplaciano, é igual ao epsilon vezes a soma, né, da primeira derivada em x e em y, ou seja, né, isso aqui são os componentes do gradiente, a soma dos componentes do gradiente. E isso aqui facilita muito a forma de computar na prática o potencial. Então aqui eu tenho o potencial harmônico, como era antes, e aqui o novo termo, que é multiplicado pelo epsilon. Cada célula vai ter um epsilon, regiões que não têm preferência nem positiva nem negativa, esse termo vai ser
né, vai ser cancelado, e aí o potencial naquela região é o harmônico, mas a gente já viu que se tem alguma região com um epsilon diferente, ela vai influenciar as regiões vizinhas. Né? E é basicamente isso. Repete, né, enquanto o robô estiver se locomovendo. Então aqui tem exemplos, né, do campo potencial usando a nova equação de preferências e a anterior. É possível ver aqui a diferença nas curvas, né, do potencial. E aí aqui né, os caminhos cobrem mais essa região de alta preferência. E se a região for de baixa preferência, ele evita mais, né? Então o potencial fica menor. Aqui outros exemplos, colocando uma faixa né, de regiões variadas, com baixa preferência, né, e muito baixa preferência, ou seja, entre uma preferência negativa de 0,6, que é essas regiões em cinza, e outra preferência mais negativa, ele vai escolher aquela que não é tão negativa, a mais alta entre as duas, e vai ir por ela. Com a nova equação, o efeito é maior. Aqui também, só que aqui ele está usando em preto uma baixa preferência e em cinza uma alta preferência. É possível ver que com a nova equação ele se mantém mais nas áreas né, de alta preferência. Aqui a mesma coisa, com diferentes preferências. A alta preferência está em preto, então ele fica mais tempo nas áreas em preto do que no resto. Né? Aqui também, mas em alguns trechos não. E bom, esse tipo né, de abordagem com essas distorções locais podem ser usados para exploração. Ali era exemplos, né, com regiões fixas, mas é interessante de utilizar em algumas, né, definindo essas regiões de uma forma mais inteligente do que simplesmente, aqui tem uma região de baixa preferência. Então, uma das formas é, por exemplo, fazer com que áreas próximas de obstáculos tenham uma preferência maior do que longe de obstáculos. Então, aqui tem um exemplo. O algoritmo pega as leituras de sensores, atualiza o mapa, determina preferências baseado né, no que se tem do mapa. Aí, após definir as preferências, atualiza o potencial, calcula o gradiente, se move e repete. Né? Aqui um exemplo, definindo áreas de alta preferência próxima das paredes, né, e de baixa preferência longe. E aqui um outro ambiente que tem algumas regiões de alta preferência aqui no meio e algumas de baixa. E o que acontece com a trajetória do robô, com o resultado da exploração. Usando preferências, dá para ver que o robô primeiro se mantém próximo das paredes, e aí, bom, no momento que ele já explorou toda essa área aqui, eu não tenho mais potencial atrator aqui, eu não tenho condições de contorno que atraiam nessa região, mas eu vou ter no centro, que ainda não foi visitado. Então, depois que ele explorou todo o contorno aqui, toda a lateral, toda a região próxima de obstáculos, ele vai obrigatoriamente ter que ir para o meio. Né? E é o que ele faz no final. Se não tem preferências, aí ocorre aquele problema já mostrado antes, que o robô, toda vez que chega perto de uma parede, ele dá meia volta. Né? E aí é muito menos eficiente. Aqui ele mostra com diferentes valores de epsilon, né? O que acontece. Aqui é sem preferências e aqui é com outras, né, com outros valores. Naquele ambiente que tem diferentes preferências,
Sem preferências, ele não, né, não tem nenhuma, nenhuma lógica, né? Ele não privilegia nenhuma região, ele vai passar por todas. Com preferências, ele vai tentar evitar ao máximo essas regiões, né, essas regiões em vermelho. Né? Ele precisa passar nelas, em algum momento precisa, por exemplo, para ir para o lado de fora aqui, mas é bem menos do que aqui. Né? Ok. Aqui um exemplo, já considerando, né, erros de localização. Então aqui não é mapeamento puro, mas tem SLAM junto. Mas é a mesma tática, que é colocar alta preferência perto de paredes. E isso faz o robô evitar essa região aqui, que é a região mais esparsa. Notem aqui que quando se usa, né, a preferência, ele evita, ele vai pelos cantos e evita fazer isso. Já aqui não. Né? E isso a gente vai ver mais para frente que impacta a qualidade do mapa. A mesma coisa aqui no ambiente real, com preferências ele se mantém próximo dos obstáculos e aqui ele tem aquele comportamento de atravessar o espaço, né, o espaço livre, atravessar a área esparsa, e isso é ruim. Né? Isso atrapalha o algoritmo de SLAM e no futuro a gente vai ver por quê. Então, essas são algumas aplicações do BVP, mas ele também, né, não só foi aplicado, por exemplo, ali como eu mostrei, para manter o robô perto de paredes e tal, mas para, por exemplo, fazer controle de multidões com preferências, né, agrupamento de agentes aqui, usando preferências. Ok. Aqui são algumas dos usos em trabalhos passados de campos potenciais fazendo o problema de valor de contorno. Ok?